Uma comemoração familiar no final do ano. 7 pessoas se reúnem, 3 delas morrem. O que houve? O bolo estava envenenado. Quem fez isso? Como é que isso aconteceu? É o que você verá hoje no caso do bolo de Torres. Eu sou o Rodrigo Vilela Veiga, estou aqui com meu amigo Sandro Céu. Oi pessoal, que bom tê-los aqui de volta conosco, nos dando a honra de estar junto em mais um crime que nós pretendemos esclarecer e lançar algumas hipóteses dentro daquilo que se sabe e avançando um pouco como é o papel do jurista, o papel de quem vai acusar, o papel de quem vai defender. E esse caso, o caso de um bolo envenenado, ultimamente nós temos visto muitos casos de envenenamento, só que no nosso canal tem o da Amanda Partata, tem Brigadeirão. o caso do Brigadeirão, daquela mulher que matou o noivo e ainda deixou ele lá no apartamento até que os urubus apareceram. Tudo isso nós vamos voltar ali, você encontra no canal. Mas primeiro, agora vamos ver que caso é esse. Rodrigo, conta essa história pra gente. Esse caso, Sandro, aconteceu em Torres, no Rio Grande do Sul, no dia 23 de dezembro de 2024. Uma família se reúne para véspera de Natal, com a confraternização do café da tarde. Nessa casa, 7 pessoas comparecem para esse evento e a dona Zeli, que é uma das irmãs, que é anfitriã dessa festa, leva para a festa um bolo. De um determinado momento, o pessoal começa a comer esse bolo. Quando quase 1/4 do bolo está sendo comido, um menino, sobrinho neto da dona Zeli, vai comer o bolo e fala assim: meu Deus, que gosto ruim, tá muito ruim, tá amargo. As outras pessoas também falam: realmente tá um gosto esquisito, tá um gosto não sei o quê. Ela fala: então ninguém mais come o bolo. Logo depois, as pessoas comeram o bolo e começaram a passar mal. Vômito, diarreia, coisa horrível, assim, náuseas tremendas. Todas foram para o hospital. O único que não passou mal foi o marido de uma delas, porque ele não comeu nada. Ele ficou só ali, não podia comer, ele não comeu nada. Foram para o hospital e na madrugada do dia 24, lá no comecinho do dia 24, 2 dessas mulheres morreram e uma terceira morreu no dia 24 ao longo do dia. A dona Zeli, que foi quem fez o bolo, foi para a UTI e esse sobrinho neto dela, que estava ali junto, também foi para a UTI. O marido de uma das mulheres que faleceu também comeu o bolo. Foi o que menos teve sintomas, ele foi para o hospital, mas logo foi liberado. Então, 3 mulheres morrem. A dona Zeli perdeu 2 irmãs nesse evento. Esse menino de 10 anos perdeu a mãe e perdeu a avó nessa situação. Imediatamente, como é uma situação estranha, que 3 pessoas morrem com sintomas muito parecidos, a polícia então abre inquérito policial para investigar o que está acontecendo nesse caso. E aí começam a investigar e dizem o seguinte: olha, é estranho, porque esta família tem uma relação muito próxima, muito alegre, muito boa. Peraí. Se eles estão considerando aí a família, já vendo as relações entre a família, eles estavam já desconfiados de envenenamento, porque os sintomas são parecidos também com de infecção alimentar. Muitas pessoas vão parar no hospital com esses sintomas. Mas é que a velocidade da morte levou eles a entender que podia ser não uma infecção e sim envenenamento. Foi muito rápido, do consumo até a morte foi muito rápido. Certo. Geralmente a intoxicação é um processo um pouquinho mais lento. E começaram a pensar, bom, aquela linha, geralmente alguém próximo, geralmente começaram essa investigação. E a família tinha uma boa harmonia, salvo, segundo a polícia, uma nora da dona Zeli. Então, segundo eles, essa nora da dona Zeli teria brigado com ela há 20 anos atrás, por 2 motivos. Primeiro, que teria havido um saque na conta conjunta dela e uma briga de onde é que seria o casamento dela com o filho da dona Zeli. Esta briga, este problema entre eles levou a polícia a achar assim, opa, talvez ela esteja envolvida. Aí a coisa começou a continuar e logo se percebeu então, com o resultado das perícias, que as vítimas tinham consumido veneno, o arsênico. E aí, opa, então é envenenamento, agora é um homicídio, temos que investigar isso efetivamente. E aí fizeram mandados de busca e apreensão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa da dona Zeli, porque ela fez o bolo num outro município e levou ele até lá. Então fizeram lá na casa dela a busca e apreensão, fizeram na casa desta nora, chamada Daisy, também fizeram lá a busca e apreensão,
fizeram na outra casa da Dona Zeli, que ela tem também, em outro município, e no local em que houve essa festa. Coletaram 89 amostras de alimentos, e dessas 89, uma delas, que era a farinha que foi usada para fazer o bolo, encontraram uma concentração altíssima de arsênico, tá? 2.700 vezes acima do que é necessário para matar uma pessoa. Tá? Então, uma concentração muito alta desse veneno. A investigação continua e a polícia, então, pede a prisão temporária da Daisy, da nora da Dona Zeli. Mas, peraí, tinha aquele aparente motivo, que nós depois vamos ter que discutir, mas a farinha estava na casa da acusada? Não, a farinha estava na casa da própria Dona Zeli. E, Esse é um ponto que fica estranho nessa investigação. então, em princípio, o primeiro fator que levaria a uma desconfiança maior era essa briga que teriam tido há cerca de 20 anos. E isso é claro, isso vai ter que ser esclarecido. Nós defendemos muito a presunção de inocência. Há uma semana se estava desconfiando da Dona Zeli. Sim, a própria Dona Zeli era acusada de ter feito envenenamento. De ter feito o envenenamento. Então, agora está sendo acusada essa nora. E, por um motivo, se eu pensar, porque sempre que vai se fazer uma investigação de homicídio, a primeira pergunta que se faz é a quem queria ver aquelas pessoas mortas. Ok, poderia ser uma vingança, poderia ser um acidente. O motivo parece bastante complicado. Você pegar um motivo de 20 anos e quando elas eram convidadas uma para a casa do outro e de repente numa data fatídica, tantos anos depois, eu dizer agora eu vou matar essas pessoas. Então tem isso. Ela vai presa. Tem mais algum elemento que leva ela a ser presa? Porque esse do motivo, se não foi pego na casa dela, me parece muito fraco. O que se encontrou também numa análise preliminar no telefone celular dela foi pesquisas. Tá? Ela teria pesquisado no dia 18 de novembro arsênico, veneno arsênio, arsênio mata pessoas, veneno que mata pessoas, e inclusive na casa da Dona Zeli, por causa do Wi-Fi que ela utilizou, ela também pesquisou sobre veneno e parada respiratória, veneno e coração e tal. Isso levou a polícia a entender o seguinte: opa, ninguém sabia que as pessoas teriam morrido por causa do arsênico. Essa pesquisa parece, então, que ela tem alguma relação com isso. Inclusive, isso é importante, segundo a polícia, naquele local de compras do Google, ela teria feito pesquisa específica, como se ela tivesse querido comprar aquele elemento químico no próprio Google. Então, a motivação e mais essa situação ligada ao celular levou ela, então, a essa prisão temporária. Sim, vamos dizer assim, são elementos que levam a alguma suspeita. Mas eu tive o cuidado de procurar no Google, aquelas palavras de pesquisa, e eu vi que o número de pessoas que pesquisaram sobre arsênico no último ano foi bastante grande, até porque nós tivemos casos famosos, como esse da Amanda Partata, tivemos casos famosos como o do Brigadeirão. Então, é claro, você tem outros elementos e você pode dizer sim, é muita coisa para ser coincidência. Veja, não é muita coisa não em termos de investigação. Se pegar qualquer computador nosso, pode ter o sujeito, vai lá ver como é que é uma arma. Se for de gente da área penal, então vai ter arsênico, eu procurei arsênico. O nosso computador aqui, nós estamos ferrados. Porque... Exato. Mas é claro, é meio estranha essa pesquisa dela, mas a maior parte desses tipos de pesquisa está associada à pessoa quando a pessoa quer tirar sua própria vida. Por isso que a gente precisa de mais elementos. Veja, eu não sei quem foi e, por enquanto, a polícia também não sabe. Nós não temos a confissão e nós não temos o processo, nós temos só um inquérito policial. Então, nós já perdemos já fizemos muita injustiça nos precipitando porque parece óbvio. Tem alguns pontos a investigar, mas, como advogado, se for isso, o caso está muito fraco para
colocar, porque eu não tenho ela, eu não ligo, eu não tenho como ligar ela à farinha. Sim, e tem várias coisas, né, Sandro? Como é que a farinha foi para lá? Quem colocou a farinha? Ela não estava no dia lá dessa comemoração, nem ela nem o marido dela. Então, assim, onde é que está a ligação específica dela a colocar a farinha lá? Isso não tem no inquérito policial ainda. Sim, a gente estava conversando aqui, aí diz, mas ela própria não comeu o bolo. Eu disse, então, toda a festa que a gente vai, nós vamos ter que comer tudo, porque se por acaso der algum problema de veneno, então foi você porque você não comeu. Então, assim, me parece, até porque há bem poucos dias a polícia estava dizendo que talvez tivesse sido até que ela usou um produto acidental, depois se viu pela quantidade que não poderia ser acidental, mas a dona Zeli, que fez o bolo, era suspeita que ela teria alguma coisa a ver com isso. Né? Às vezes as Inclusive por um fato, Sandro, que em setembro a dona Zeli perdeu o marido dela por uma infecção alimentar. E aí se começou a cogitar, opa, em setembro morreu o marido, agora esse bolo, então é a dona Zeli que fez tudo. Isso levou a essa primeira impressão. Então, é claro, começou essa desconfiança. Ora, uma pessoa morreu com infecção alimentar alguns meses antes, logo depois morre mais pessoas com sintomas também que vêm a partir da comida. No início, quando se pensava que poderia ser a dona Zeli, se estava cogitando, vamos exumar que de repente ela envenenou o marido também, se isso é envenenamento. Quando a dona Zeli deixa de ser a investigada, começou a se pensar a mesma coisa em relação à nora. Então vejam que a investigação ainda está numa fase bem embrionária. E a polícia ouviu algumas testemunhas, né, sobre a questão específica do marido da dona Zeli, o seu Paulo, que faleceu antes, e elas disseram que a Daisy, que é a nora, teria levado então para casa da dona Zeli, 2 dias antes da morte do seu Paulo, bananas e leite em pó. E na manhã que o seu Paulo morreu, ele consumiu o quê? Segundo a família, bananas e leite em pó. Tanto o seu Paulo quanto a dona Zeli foram para o hospital com sintomas de infecção. Ela não morreu e o seu Paulo morreu. Então, por esse motivo, é que estão querendo dizer também que, né, a polícia está investigando se ela teria participação também nessa história, né, por causa dessa suposta ligação de levar comida e ter tido a infecção. Daí eu lhe pergunto, a pesquisa do veneno foi depois da morte? Foi depois da morte dele. Pelo que está divulgado, sim. Se ela já sabia, já tinha usado o arsênico, então parece que essas pesquisas já estavam feitas antes. Eu vou até dizer, vamos pensar de trás para frente, todo mundo fica bravo às vezes quando a gente não fala o óbvio que todo mundo está falando. Mas aqui nós somos criminalistas. Nós valorizamos presunção de inocência e sabemos que se você for acusado, você tem o direito de ser vista todas as possibilidades. Então vejam, poderia ser que essa nora estava desconfiada que o sogro pudesse ter sido assassinado? Poderia, e por isso ela pesquisou? No campo das possibilidades, pode. Veja que eu estou dizendo tudo isso porque o motivo, a própria polícia na entrevista, disse que o motivo é muito insignificante de 20 anos. Ora, 20 anos depois, eu querer matar várias pessoas por uma vingança, que pegou, né? Veja, ela não se separou, continuou com a família. Então, essa história... O mais estranho, Sandro, é que tu envenenar a farinha, tu pode matar pessoas indeterminadas que nem sejam da família, porque vai saber o que vai se fazer com a farinha. Podia, né, a dona Zeli poderia convidar algumas pessoas que não são da família para comer alguma coisa, utilizar farinha e matar um monte de gente que não tem nada a ver com a família, o que é bem esquisito, né? O que é bem esquisito, né? O que iria demonstrar assim uma vontade, né? De um psicopata, né? De um matador serial. A gente conversou também uma outra possibilidade, né? Que seria a questão da morte do seu Paulo lá. Como é que tu explica para gente essa situação aí? Olha, vejo, aqui se está indo de trás para frente. Como aquelas pessoas agora morreram ou foram intoxicadas algumas com arsênico,
ou com arsênio. O arsênico é uma forma específica de concentração de arsênio. Como eles foram envenenados assim, estão dizendo, bom, se eles foram envenenados, provavelmente o outro sujeito, o marido, o seu Paulo, também foi. Agora, também pode ser num outro sentido. Pode ser, admitindo que tenha sido essa nora, que se ela quisesse matar todo mundo, que ela viu que o seu Paulo morreu, talvez de infecção alimentar, e não deu nada. Aí pode ser que nas suas pesquisas ela tivesse descoberto que o arsênico dá efeitos que podem se confundir. Tanto podem se confundir, quem disser que não pode, então tem que explicar por que a polícia está querendo saber se aquilo lá era um envenenamento. Porque se fosse tão fácil assim, como é que os médicos disseram que era uma intoxicação alimentar? Então pode ser que aquilo, se ela queria matar a família, é que deu uma ideia. Ele morreu de infecção, eu posso simular uma infecção a partir de arsênico. Então, são inúmeras possibilidades em que nós só não podemos, sobretudo para quem trabalha na área e para quem pensa que você pode ser acusado, um filho seu pode ser acusado, você está acostumado em filme ou em qualquer coisa, tudo indica para um caso e de repente não é. Vou falar do caso do Piauí agora. Nesse meio tempo, teve também um envenenamento que matou 4 pessoas lá no Piauí, certo? E todo mundo desconfiou no início que teria sido de peixes que foram doados por uma pessoa que todo Natal faz doação para as pessoas mais pobres, e ele inclusive foi chamado na delegacia para explicar. E veja, ele ficou numa situação bastante complicada, né? Em vez de ele ser uma pessoa que fazia caridade, agora ele era uma pessoa que levava à morte. E depois vai se descobrir que, na verdade, não era o peixe, o arroz que acompanhou o peixe, e o arroz não tinha nada a ver com ele. Vamos supor que não se achasse mais nem o peixe e o arroz já tivesse sido jogado fora. Talvez se dissesse foi o peixe porque as pessoas estavam dizendo que foi o peixe. Eu não sei o que aconteceu nesse caso, o Rodrigo não sabe, você não sabe e o delegado não sabe. Porque se ele soubesse, nós também já teríamos outros tipos de prova. Ele parece, e eu respeito muito isso, que a tese que ele achou mais própria foi a acusar essa mulher. Tá? Agora, ainda está tudo em aberto e o valor da presunção da inocência. Lembra do caso da história da escola de base? Lembra aí pra gente? Teve um caso em São Paulo, na chamada escola de base, em que houve uma acusação de crimes sexuais contra crianças. Isso foi levado à frente, a escola foi fechada, os proprietários perderam todos os bens que eles tinham praticamente para pagar as defesas. Foi depredada a escola deles. Destruíram a escola, perderam tudo. Depois se percebeu que não era nada daquilo, que era tudo uma invenção. E que era compatível algumas marcas que tinham no corpo de algumas crianças com assadura. Só que no início parecia que era toda uma escola que era feita por um ritual de pedofilia. Esses sujeitos perderam toda a vida porque tudo parecia óbvio. Então, eu e o Rodrigo, nós somos inimigos do óbvio. A gente tem que pensar um pouco além, sem ter pretensão de defender nem de acusar, porque esse não é o nosso papel. É tentar ver o que tem. Rodrigo, então, aí foi decretada a prisão temporária. Pode explicar um pouco para a gente o que é essa prisão temporária? Assim, a prisão temporária é uma prisão que a polícia solicita à autoridade judicial quando ela acha que a prisão é importante para a investigação. Nós somos um pouco contra essa prisão, a gente acha que é uma prisão muito abusiva, a prisão temporária, porque ela prende qualquer pessoa por qualquer motivo, essa é a verdade. Mesmo com fraquíssimas provas, uma pessoa é presa temporariamente. Inclusive a defesa da Denise, da nora, disse em nota isso aí, que realmente, né, as provas são muito pequenas, que várias coisas não são respondidas, e que ela, quando foi chamada, se apresentou, entregou o celular, então não teria por que ela estar sendo presa nesse momento. Porque a pessoa tem que ir para a temporária, a pessoa tem que estar atrapalhando a investigação. Tem que se presumir que ela vai fugir, que vai, né? Mas sobretudo que ela vai atrapalhar a investigação, porque nós ainda não temos nem processo oficialmente. Exatamente. E essa prisão tem prazo, como em tese temos aí um crime hediondo,
de 30 dias. Aí, se o delegado achar que nesse período não foi suficiente, ele pode pedir mais 30 dias de prorrogação desse prazo. Então, no máximo, ela ficaria presa nesse tipo de prisão até 60 dias. Mas também pode haver o pedido de prisão preventiva, e aí a pessoa fica presa, né, até o final do processo. Sim, sim. Né? Então, é possível. Prisão tem bastante. Bom, Rodrigo, também queria lhe perguntar um dos pontos básicos aqui para nós. Que crimes são esses? Bom, Do que, em princípio, se for essa mulher, qual seria, a partir do que a gente já sabe agora, a acusação contra ela? Bom, o delegado disse que quer indiciá-la, né, são 3 homicídios, 3 pessoas morreram, e 3 tentativas de homicídio, que foram as pessoas que comeram o bolo e não morreram, tá? Então seriam 3 consumados, 3 tentados. Que crime? Homicídios qualificados, ou seja, crimes com pena mínima de 12 e máxima de 30 anos, com 2 qualificadoras. A primeira delas é o motivo fútil. Porque, como disse a polícia, o motivo que teria levado a esse crime foi algo absolutamente banal, e o que é banal é fútil. Então, aquele motivo assim, matou porque o cara ficou me olhando, matou porque me chamou de feio, matou... Isso é um motivo fútil. E aí, essa é a primeira qualificadora. A segunda qualificadora seria o emprego de veneno. Que é justo esse exemplo do bolo envenenado, é um exemplo clássico de sala de aula, né? Porque o emprego de veneno tem que ser feito para essa qualificadora de forma disfarçada. Então é um meio insidioso, disfarçado. Então é exatamente essa qualificadora. E o delegado disse na entrevista coletiva que ele está estudando colocar uma terceira qualificadora, que seria a dissimulação. E aí eu não sei se o senhor concorda ou não concorda, mas me parece, né, com todo o respeito, que essa qualificadora, pelo que nós temos até agora, não faria sentido nesse enquadramento. Por quê? Porque para haver dissimulação, a pessoa tem que dissimular o intento homicida, atraindo a vítima para algum lugar, alguma coisa assim. Não há nada, ela colocou, se isso foi verdade, ela colocou na farinha, e a dona Zeli fez o bolo e levou para lá. Ela nem estava no local. Então eu não consigo enxergar aí onde é que estaria essa dissimulação. Sim, e é bom lembrar, uma parte que o Rodrigo está sustentando também, é porque o veneno, para ter o aumento do veneno, o veneno tem que ser, de alguma forma, já dissimulado. Isso, aí seria duplamente pelo mesmo motivo. Isso, né? E no direito penal a gente não pode aumentar 2 vezes pela mesma coisa. Eu te perguntar uma coisa, Sandra, nesse mesmo sentido aí. Tu que é um cara aqui, né, que gosta muito da dosimetria da pena e tal, quanto tempo ela pegaria mais ou menos por esse negócio todo aí? Olha, Rodrigo, então nós temos 4 homicídios? Não, 3 homicídios consumados e 3 tentados. Pela prática, mais ou menos, que a gente vê quando tem veneno, nesse contexto todo, eu vou dizer que, na média, ela pegaria 24, mais ou menos. Para cada crime? Para cada crime. Então, eu teria a soma, teria lá uns 70 e poucos anos, aí eu tenho mais tentativas. 3 tentativas da mesma coisa. Mais 3 tentativas, vou deixar assim a tentativa... se essa é 24 anos, por 16 anos, porque a tentativa você tem mais ou menos a pena igual do consumado, mas pode diminuir de 1 a 2 terços. Vou diminuir 1 terço aqui. Então, nós teríamos mais a metade disso, praticamente. Ela pegaria uns 100 anos de cadeia. Uns 100 e poucos anos, né? E agora, em rigor, né, ela pode cumprir 40, e aí é aquela questão. Então, por que 100? Como nós já falamos, é que tem aquele negócio do sujeito progredir, das saidinhas, de tudo que se vê aí, para ter esses benefícios, né, para ir para o regime aberto, tem que cumprir uma determinada quantidade da pena. Nesse caso, a metade da pena. E quando se vai calcular a metade da pena, não é dos 40 anos que ela pode ficar, seria dos 100 anos. Então, ela teria que cumprir 50 anos para poder sair lá do fechadão, dentro da penitenciária, para poder, por exemplo, trabalhar e voltar para a penitenciária de noite. Ou seja, na prática ela vai cumprir 40 anos em regime fechado. Mas eu tenho mais uma provocação que eu não vi o delegado falar. Nós temos crime de feminicídio ali, Rodrigo. Verdade. Temos mais uma qualificadora, porque muita gente pensa que feminicídio é só quando o homem comete crime contra a mulher. Não, o feminicídio, quando mesmo uma mulher matando outra, mas dentro de situações domésticas, de coabitação, de parentesco, etc., isso também é feminicídio. Então, uma mulher ali,
E parece que contra as mulheres haveria essa possibilidade de eu ter a qualificadora do feminicídio. Hoje não mais a qualificadora do feminicídio, melhor dizendo, Crime autônomo. Hoje um dos crimes, então, não seria o homicídio, dos crimes, foram duas mulheres? Não, 3 mulheres. 3 mulheres. 3 crimes, então, não seriam de homicídio naquele sentido tradicional, seriam feminicídio, que, como nós sabemos, é um crime específico, nesse caso, quando se mata a mulher dentro de relações familiares. E o feminicídio, a pena é bem maior, aí nós já vamos ter que aumentar a pena. De 20 a 40 anos apenas. Porque é de 20 a 40 anos. Aí já aumenta, se for considerado isso, aquilo que eu falei que era 24, dá para voltar 34 ou 30, e aí... Na prática ela vai mudar muita coisa. Porque infinito é igual a infinito, né? Ela vai pegar bastante. Mas outra coisa que data vênia me parece que não dá muito para concordar com a opinião do delegado, porque a opinião do delegado tem que ser dada no final, depois da investigação. Porque se eu já começo acreditando, por exemplo, motivo fútil, a ideia de um motivo fútil é a ideia de que foi aquela briguinha, certo? Mas muitas vezes diz, mas qual é o motivo que não é fútil para matar alguém? Essa é uma diferença que tem no direito. É claro, matar alguém só se justifica pela nossa lei em poucos casos, como legítima defesa. O resto tudo nós não podemos matar. Mas a lei chama de motivo fútil um motivo mais incompreensível ainda. Se for esse negócio, daquele problema lá dos 20 anos, é muito fútil. Só que me parece que a investigação ainda está se encaminhando. Rodrigo, o arsênico, né? O arsênio, ele é um arsênio, já falamos, o arsênico é uma forma específica do arsênio, né? E que é essa questão aí mais química. Mas o arsênico sempre foi considerado, né? Se chamava que era o veneno dos reis e o rei dos venenos. Porque se matava muitas pessoas, sempre foi porque ele é muito eficaz. E outra, ele, durante muito tempo, ele tinha praticamente todo mundo tinha em casa, porque em produtos de limpeza se usava em raticidas, né? Pouco tempo também no Brasil se usou. Agrotóxicos, né? Hoje ainda, né, com proibição, mas muita gente ainda usa de forma ilegal o arsênico em agrotóxico, mas ele é vendido onde? Ele é vendido, tem venda no Brasil? Tem. A única questão é que é igual a alguns defensivos químicos, só quem pode comprar é pessoa jurídica, né? E fica mais ou menos com uma coisa de receita que a agropecuária, ou quem vende, ou a indústria, tem que pegar a documentação e entregar para outra pessoa. Mas não é tão difícil você conseguir isso num paralelo. Por quê? Quem é que usa mais arsênico? Madeireira, porque ele é muito usado para proteger a madeira contra cupim, contra várias coisas, né, no beneficiamento de madeira. No vidro, nas empresas de vidro. Na agricultura, embora tenha se tornado proibido, mas nem sempre o que é proibido não está aí. E a grande prova de que não é tão difícil assim conseguir o arsênico é então que estava nessa casa e que também ali no caso a Amanda Partata ela comprou pelo Mercado Livre, Sim. né? Alguma dessas formas que são usadas por empresas. Tratamento também de leucemia também se faz com o arsênico, ele tem mais isso, né? Ele é um produto que tem algumas utilidades. Ele era usado desde lá os médicos na antiga Grécia, né? Os médicos árabes, e que se usou praticamente até chegar os antibióticos, se usava muito também para infecções, para sífilis, né, em doses moderadas. É claro que eles não sabiam todos os efeitos, mas era algo como, né, se dizia, olha, para feridas, aquelas ulcerosas nas pernas, ou para sífilis, eles tomavam uma pequena quantidade de arsênico, certo? Então, nós também tinha
O arsênico também foi usado de forma estética, Rodrigo. Até o século XVIII, tinha muito aquele padrão de beleza que as mulheres deveriam ser com aquele rosto bem pálido. E muitas usavam arsênico nos lábios para descolorir, porque ele vai descolorindo o lábio. É claro que muitas pessoas então tinham mortes que não sabiam do que era, mas e tem esse uso. Então o arsênico é bastante presente, ele é muitos, né? Por isso que a perita disse, olha, a quantidade era tão grande que não poderia ser acidental, porque nós tivemos há cerca de 10 anos um caso em Bangladesh em que nós tivemos 60 mortes porque a água era contaminada com arsênico. E veja só, não é porque jogaram arsênico ali dentro, é porque em vários lugares, em geral as águas que a gente toma tem uma quantidadezinha, mas uma quantidade que o corpo resolve bem. Porque o arsênico é muito presente nas pedras, nos rios, coisa, etc. E as pessoas tomaram lá de poços, etc., que tinham contato com algumas rochas que tinham esse mineral e que acabou matando pessoas dessa maneira. Né? O arsênico também tem aquela história de que ele tem essa modalidade de matar rápido, né? Quando você usa como aí uma quantidade grande, mas ele é muito usado ao longo da história para matar aos pouquinhos, porque ele vai se acumulando no corpo. O caso mais famoso foi o de Napoleão Bonaparte, porque quando se desenterra o corpo de Napoleão Bonaparte, o que acontece? Um século depois, o corpo não tinha se deteriorado como era esperado. E aí, primeiro foi um dentista famoso que levantou a tese e, de fato, foi confirmado que a quantidade de arsênico que tinha no corpo dele era compatível com o envenenamento lento Gradual. de quando ele estava lá preso em Santa Helena, coisa etc. Então veja que o arsênico ele é usado também naquelas embalsamação, né? Até no corpo da Evita Peron também foi usado, porque ele é muito eficaz para matar tudo ali que existe. E agora, Rodrigo, foi a partir disso, nós não sabemos direito como é que ainda veio esse veneno ali, mas vão exumar o corpo dessa outra, do marido, acreditando, vale a pena, porque se tem alguma Claro. relação, etc. Agora, eu li várias pesquisas de exumação por arsênico, que ela às vezes dá muito falso positivo, porque tem que ver se a terra lá já não tem uma quantidade grande de arsênico. Por exemplo, se usavam muito perto ali, no lençol freático, perto do cemitério, ou aquela terra já teve passa água contaminada ali pela agricultura quando se usava, muitas vezes o que se acha pode ser uma contaminação pós-mortem. Mas é claro, né, aí vai caber ao perito fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que tem vários casos em que o laudo diz que era na pessoa e um contralaudo que supera esse laudo e diz que era na terra. Então, nós sempre temos que tomar cuidado, quando até eu vi a entrevista ali que dizia quando a gente chega a uma conclusão da perícia é infalível. Não é assim. Tanto é que se você tem um diagnóstico mais sério de câncer, de coisa, etc., em geral se pede novos exames, e pode ser, tomara, que dê negativo. Às vezes o médico acha muito estranho quando a gente vai fazer um determinado exame de sangue, coisa, parece que está muito estranho, manda repetir. Então, perícia também é uma atividade humana. É ótimo que nós tenhamos, mas não tem esse negócio de CSI, né? Nem aqui nem nos Estados Unidos, lá também muitas perícias são derrubadas porque é falível, né, os seres humanos. E aproveitando isso, também é importante falar, porque quem vê a entrevista, né, da perícia desse caso, a perita fala, né, não há dúvida. Parece, né, para quem escuta aquilo e é leigo, que
a autoria, ou seja, que foi a nora que matou, está provado pela perícia. O que não é verdade. A perícia, nesse caso, não tem o condão de provar quem fez o crime. Ela teria apenas o condão de dizer que a causa da morte foi o arsênio. Isso é importante ser dito, né? Porque a pessoa acha que a perícia sempre prova tudo. Nesse caso, não. Ela provaria só a causa da morte. Certo. E nós temos certeza, Rodrigo, já que a farinha que foi usada no bolo é aquela farinha que foi lá encontrada? Segundo a perita, sim. É a mesma farinha. Agora, se nós usássemos, se nós achássemos em outra casa farinha assim também. Veja, o que a perícia pode dizer, né, se a gente pensar, é que havia uma grande quantidade de arsênico naquele corpo das pessoas, que é incompatível com algo acidental, por exemplo, contaminou por causa da água, etc., que foi algo proposital e que se encontra, não na casa da acusada agora, uma farinha que teria essa quantidade, teria quantidade suficiente para isso. Ok. Agora, não quer dizer que se não poderia ser outra, porque poderia, por exemplo, poderia ser um lote de farinha que tinha problema? Não sei, provavelmente não, mas pode ser que alguém já tenha morrido e tenha dado como infecção hospitalar, né? Alimentar, eu não sei, mas o que eu sei é que a partir do momento em que está difícil ligar a farinha à nora, porque ela não fez o bolo, a farinha não foi encontrada na casa dela. Nem vestígio, nada, né? E fica por duas coisas. Ela pesquisou sobre arsênico. Ok. O que tem de gente que pesquisa sobre bomba, sobre explosivo, que pesquisa sobre faca, golpes mortais, venenos. Veja só, o pessoal, muita gente. É estranho, volto a dizer. Mas isso garante, é suficiente para sustentar uma acusação? Claro que não, porque se suponhamos que algum de nós seja suspeito, diz assim, olha, a gente brigou com uma pessoa e aí, o sujeito brigou com aquela pessoa. Vão lá no nosso computador e descobrem que a gente já fez uma investigação sobre veneno, sobre arma, etc. Bom, isso não quer dizer, obviamente. Então, por enquanto, a polícia, certo, vai apresentar depois, para mim, como advogado, está devendo uma melhor explicação do porquê que essa mulher está presa. As duas coisas, né? A motivação e onde é que ela arrumou esse arsênico, como é que ela levou para botar na farinha lá da dona Zelira. Pois é, ainda também não conseguiram dar essa resposta de onde que ela conseguiu o arsênico. Haveria, vamos pensar aqui em tudo, poderia ter uma tese também de que outra pessoa, né, um terceiro pessoa, que não é nenhum deles, envenenou essa farinha e botou lá. Sim. Não é porque, veja, a gente pode ter desavença, sou um sujeito que não tem muita desavença na vida, graças a Deus. Já tive, mas a gente evolui. Só comigo ele tem várias. Com o Rodrigo, sim. Mas, veja, mas não é se o Rodrigo passa dessa para uma melhor, e ele passaria para uma muito melhor porque ele é um homem bom, não quer dizer, então foi o Sandro porque nós não achamos outra pessoa que tenha motivo. Veja, a polícia não pode se isolar porque ela ficou com se foi na família, tem que ter sido na família. Não pode ter sido um vizinho? Claro. Não pode. Então tem que investigar, sem dúvida, outras possibilidades, até para, se for mesmo a nora, que não paire dúvidas sobre isso. Porque a investigação tem que ser sobre o fato em si, não sobre uma pessoa determinada. Né? Tu não pode falar, não, foi a nora e agora vamos para cima dela. Não. Nós temos que investigar o fato como um todo. Nós temos um caso aqui no canal, nosso primeiro caso, de uma situação em que uma menina foi encontrada morta e investigaram um sujeito, e não o fato criminoso. E deu um problema terrível e não foi ele que fez. Então esse é muito importante. Investigação boa investiga o fato como um todo, e como o Sandro disse, todas as possibilidades, e não apenas uma só. E não pode fechar muito, é por isso que eu tenho muito problema com entrevista coletiva já no início. Porque se a gente faz uma entrevista coletiva,
a gente já aposta um pouco a nossa reputação. A gente diz foi ela, já pedi a prisão temporária, etc. E aí, em geral, a gente se fecha só naquela possibilidade. Né? Aí vamos pesquisar mais o computador dela, quem sabe a gente acha alguma coisa. O que eu estou dizendo, não sei se vai continuar assim, mas o que eu estou dizendo, como o Rodrigo está dizendo, é que o fato de ter uma rixa de 20 anos e ter uma farinha não na casa dela que envenenou a pessoa, as pessoas, que é isso, né? E como é que foram no computador dela verificar? Porque já acreditaram que era ela. Porque não ia pegar o computador de todo mundo, o celular de todo mundo, né? Pelo que eu sei, pegaram 2 celulares. Pegaram 5. Pegaram 5 celulares, mas por que já pegaram? Porque a tese da família já era muito grande. Tem testemunhos dizendo o seguinte, que ela... Aí começa aquela coisa dos testemunhos assim, que são divulgados de forma estranha, né, que ela teria dito um dia que veria toda a família morta, no caixão. Tem outra testemunha que falou que um dia ela falou para o seu Paulo que queria que ele morresse. Outras pessoas falaram que ela foi visitar a Dona Zeli no hospital e teria levado lá para a Dona Zeli uma garrafa de suco, uma garrafa de água e um chocolate. E a pessoa que estava com a Dona Zeli desconfiou porque a garrafa de água e a de suco estavam com o lacre rompido. Jogaram fora essas coisas, não deixaram lá para eventual perícia. Começa aquela coisa disso que me disse. Aquela coisa de profeta do passado. Se tinham tanta desconfiança disso, por que ainda convidavam ela? Ora, eu até acho estranho. Eu chego lá para visitar a minha sogra e levo a coisa aberta. Dizer, não, presumindo, deve ter veneno. Então chama a polícia, pô, se tu acha isso. Então, assim, de trás para frente, já disse. Como é que então ela dizia que ia matar? Que ela queria ver todos mortos, mas ela ainda frequentava ali as relações. Ainda estava casada. Não queria sair daquela família. Com o filho do Brasileiro. Né? Então, tudo isso me dá, às vezes, alguma preocupação de nós não fecharmos as investigações muito rápido. Se foi ela tem mais que pagar por tudo que fez, porque, pelo amor de Deus. Agora, pode ter sido outra pessoa, cabe à polícia investigar, mas não cabe à polícia há uma 2 semanas, né? Agora, até pouquinhos dias, era a Dona Zeli, agora já com uma certa certeza que é essa outra pessoa, isso estou precisando de mais elementos. Não é isso, Rodrigo? Exatamente. Então, o programa de hoje foi um convite para a gente refletir sobre a presunção de inocência, sobre que daqui ao tempo pode ser que se tenha uma porção de provas que é ela. Ok, se tiver uma porção de provas que é ela, é ela. Agora, nós tentamos mostrar que o que se tem, por enquanto, o que a polícia diz que tem, essas duas coisas, não é nem suficiente, na minha opinião, para botar uma pessoa em prisão temporária. Também acho que porque se a farinha não foi encontrada, é uma briga de 20 anos e uma pesquisa na internet. Pelo amor de Deus, vai deixar a pessoa 30 dias preso, que precisa investigar, para com tão pouca coisa. Então, eu, por enquanto, estou bastante assim apreensivo com essa investigação, porque tanto eu como o Rodrigo, não é só porque nós somos advogados, mas eu tenho muito medo de erros da justiça, tenho muito medo de que a gente erre, bote A quando era para botar B, porque nós estamos fazendo duas coisas, destruindo a vida de A e premiando a vida de B, se foi ele que fez. Então, vamos aguardar, né, Rodrigo? Com toda tranquilidade, mas tente fazer essas perguntas quando as pessoas quiserem vender uma versão muito rápida para vocês. Né? Isso torna a gente, acho que, pessoas melhor, porque se é para a gente botar alguém na cadeia, a gente tem que ter muita certeza, porque a cadeia destrói a vida de um ser humano e destrói duplamente quando é uma pessoa inocente. Sabe o que é? Você fica lá se não foi você? Meu Deus. Como é? Bom, então vamos ver. Queremos que a polícia acerte,
Queremos que a justiça acerte e que seja feita a justiça, seja contra A ou contra B, até porque nós não conhecemos nem Dona Zeli, nem a Nora, nem ninguém. Só estamos muito tristes por causa das mortes, quanto mais perto do Natal, que tem uma questão simbólica. É isso, Rodrigo? É isso, fica a nossa solidariedade de toda a família da Dona Zeli, em especial o menino de 10 anos que perdeu a mãe e a avó nesse fato, que realmente quem fez isso, que seja responsabilizado, que é um crime atroz e bárbaro, envenenar pessoas assim, sem um destinatário concreto, é uma coisa muito, muito absurda, e que justiça seja feita e que nós, como o Sandro disse, temos essa ideia de que, calma, né? Vamos investigar com calma, não vamos apontar para a primeira pessoa que aparece. Acho que é isso, né, Sandro? Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Não esqueça de curtir e ali se inscrever. Isso é bom para nós e também ajuda a gente a trazer mais casos para vocês. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Ficou bom, né? Eu acho que ficou bom pra Ficou bom, sério. né?